Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Levar apenas o que é leve. Era o último dia do mês quando Clara percebeu que não sabia exatamente o que estava carregando. Não era uma percepção clara, dessas que chegam com nome e definição. Era mais um cansaço suave, espalhado pelo corpo como uma poeira fina. Nada que impedisse seus movimentos, mas suficiente para torná-los mais lentos, mais pensados. Como se cada gesto precisasse de um pequeno esforço a mais. Naquela manhã, ela acordou antes do despertador. A luz ainda era tímida, entrando pela fresta da cortina como quem pede licença. O quarto estava silencioso e por alguns instantes ela permaneceu imóvel, observando o teto, tentando entender por que havia despertado tão cedo. Foi então que sentiu. Não era dor, nem preocupação específica. Era uma espécie de peso sem forma. Algo que não estava exatamente nela, mas também não estava fora. Como se carregasse muitas coisas, lembranças, expectativas, pequenas frustrações, todas ao mesmo tempo, ainda que nenhuma fosse urgente. Clara se levantou devagar. Na cozinha, preparou o café como sempre fazia. O som da água fervendo, o cheiro se espalhando pelo ar. O ritual conhecido tudo estava no lugar. Ainda assim, havia algo diferente naquela manhã. Algo que ela não conseguia nomear, mas que tornava tudo ligeiramente mais nítido. Sentou-se à mesa com a xícara nas mãos. E foi nesse momento, olhando para o vapor que subia lentamente, que a ideia surgiu. Simples, quase despretensiosa. Talvez ela estivesse carregando mais do que precisava. Não como um pensamento pesado, daqueles que exigem decisão imediata, mas como uma constatação tranquila, quase curiosa. Ela não reagiu de imediato. Apenas deixou a ideia existir. O apartamento de Clara não era grande, mas era cheio. Não de objetos em excesso, mas de histórias. Havia livros que ela não lia há anos, mas que não conseguia doar. Roupas que não usava mais, guardadas. Cartas antigas, bilhetes, fotografias, fragmentos de versões passadas dela mesma, cuidadosamente preservados. Nada ali era inútil, mas nem tudo ainda era necessário. Depois do café, sem um plano definido, Clara começou a caminhar pelo apartamento. Não com a intenção de arrumar, mas de observar. Parou diante da estante. Passou os dedos pelos livros, reconhecendo lombadas, lembrando de fases. Alguns eram de momentos intensos estudos, mudanças, começos. Outros de períodos mais calmos. Cada um carregava um pedaço de quem ela já tinha sido. Ela puxou um deles. Folheou. Sorriu. E então algo diferente aconteceu. Em vez de pensar preciso guardar isso, ela se perguntou: eu ainda preciso disso comigo? A pergunta ficou no ar. E pela primeira vez, ela não respondeu automaticamente. O processo começou pequeno. Um livro foi separado. Depois outro. Não por falta de valor, mas por excesso de passado. Clara percebeu que muitas coisas que guardava não eram exatamente para lembrar. Eram para não esquecer quem ela tinha sido. Como se ao se desfazer delas, perdesse também partes importantes de si. Mas ao segurar aqueles objetos, ela começou a notar algo curioso. As lembranças não estavam neles. Estavam nela. O livro não guardava o momento, ele apenas o apontava. E esse momento já tinha sido vivido. Ela colocou os livros em uma pequena pilha. Não havia pressa. Não havia obrigação. Era apenas um começo. Ao longo da manhã, Clara percorreu outros cantos da casa. A gaveta de papéis. A caixa de fotografias. O armário com roupas cuidadosamente esquecidas. Cada item parecia carregar uma pergunta silenciosa. Você ainda precisa de mim? E aos poucos, Clara começou a responder com honestidade. Algumas coisas permaneceram. Outras, não. Não havia culpa no processo. Apenas discernimento. Ela percebeu que muitas das coisas que guardava estavam ligadas a versões dela que já haviam cumprido seu papel. Pessoas que ela foi. Sentimentos que já tinham passado. Fases que haviam terminado, tudo ainda presente, mas não mais necessário. E ao separar esses objetos, algo leve começou a acontecer. O espaço físico se transformava, sim. Mas mais do que isso, algo dentro dela também começava a se organizar.
Por volta da tarde, Clara fez uma pausa. Sentou-se no chão da sala, cercada por pequenas pilhas. Manter, doar, talvez. O sol já entrava com mais intensidade, aquecendo o ambiente de uma forma tranquila, quase acolhedora. Ela encostou as costas na parede e fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. E percebeu. O peso que sentia pela manhã havia diminuído. Não completamente, mas o suficiente para ser notado. Era como se a cada escolha consciente, ela abrisse espaço dentro de si. Como se o ato de deixar ir, mesmo que de coisas simples, tivesse um efeito silencioso, mas real. Ela não estava perdendo nada. Estava reorganizando o que ficava. Mais tarde, Clara chegou até uma caixa que evitava abrir. Ficava no alto do armário. Não era grande, mas carregava uma densidade diferente. Ela sabia o que havia ali. Cartas antigas. Algumas nunca enviadas. Outras recebidas em momentos importantes. Memórias que não eram exatamente dolorosas, mas também não eram leves. Por um instante, ela hesitou. Talvez não fosse o dia. Mas então lembrou-se da pergunta que guiava sua manhã. Eu ainda preciso carregar isso. Ela pegou a caixa. Sentou-se novamente no chão. E abriu. As primeiras cartas eram suaves. Amizades antigas, palavras carinhosas, momentos de conexão. Clara leu algumas, sorriu, relembrou. Essas ela sabia, poderiam ficar. Mas conforme avançava, encontrou outras. Mensagens que traziam mais peso do que lembrança. Frases que mesmo depois de tanto tempo, ainda carregavam ecos. Não de dor intensa, mas de algo que não precisava mais estar ali. Ela segurou uma dessas cartas por mais tempo. Leu novamente. Respirou fundo. E com uma calma que não teria tido meses antes, disse baixinho. Eu já vivi isso. Não havia mágoa na voz. Apenas reconhecimento. E com cuidado, ela colocou a carta na pilha do deixar ir. O fim da tarde chegou sem que Clara percebesse. A casa estava diferente. Mais espaçosa, sim, mas principalmente, mais silenciosa. Não um silêncio vazio, mas um silêncio confortável, como aquele que surge quando tudo está em seu devido lugar. Ela levou algumas coisas para uma caixa de doação. Outras, simplesmente descartou. E algumas, guardou com mais consciência do que antes. Não por hábito, mas por escolha. Quando o céu começou a escurecer, Clara saiu para caminhar. Não muito longe, apenas o suficiente para sentir o ar da noite começando. As ruas estavam tranquilas, com aquele ritmo típico de fim de mês, como se o tempo também estivesse se preparando para virar a página. Ela caminhou sem pressa, sem destino definido, e pela primeira vez em dias, não sentiu a necessidade de pensar no que viria a seguir. Havia uma leveza nova ali. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ela não estava mais tentando carregar tudo ao mesmo tempo. Ao voltar para casa, Clara parou na porta por um instante. Olhou para dentro. Reconheceu o espaço, mas também percebeu a mudança. Era sutil, quase imperceptível para quem viesse de fora. Mas para ela, era clara. A casa estava mais leve. E ela também. Antes de dormir, Clara preparou mais uma xícara de café, um hábito incomum à noite, mas que naquele dia fazia sentido. Sentou-se à mesa, como pela manhã. Observou o vapor subir. E sorriu. Não havia uma grande conclusão. Nenhuma decisão dramática. Nenhuma mudança radical. Apenas uma percepção simples, mas suficiente. Seguir em frente não precisava ser complicado. Não exigia grandes rupturas. Às vezes bastava escolher, aos poucos, o que valia a pena levar. E o que podia ficar. Naquela noite, Clara dormiu com a sensação de espaço. Não apenas ao redor, mas dentro. E quando o novo mês chegasse, como inevitavelmente chegaria, ela sabia que não levaria tudo consigo. Apenas o que fosse leve. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia mais do que suficiente. Na manhã seguinte, ao acordar, Clara não sentiu falta do que havia deixado. Sentiu apenas uma curiosidade tranquila sobre o que viria. E enquanto abria a janela para deixar o novo dia entrar, pensou, quase como quem guarda um segredo simples. Leve não é o que pesa pouco. É o que não precisa ser carregado à força. E com esse pensamento, ela começou o mês. Sem excessos, sem pressa, e sobretudo, sem aquele peso invisível que agora, finalmente, tinha ficado para trás.
Naquele novo mês que começava sem alarde, Clara não sentiu a necessidade de fazer promessas. Nenhuma lista. Nenhum plano detalhado. Apenas abriu a janela, como fizera no dia anterior, e deixou o ar entrar, fresco, quase tímido, como se também estivesse começando algo novo. Havia dentro dela uma espécie de quietude diferente. Não era euforia, nem aquela sensação ilusória de recomeço perfeito. Era algo mais simples, mais estável. Como se ao deixar algumas coisas para trás, ela tivesse criado espaço suficiente para apenas estar. Os primeiros dias passaram com uma leveza discreta. Clara seguiu sua rotina: trabalho, casa, pequenos compromissos, mas tudo parecia acontecer com menos atrito. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ela não estava mais tentando ajustar tudo ao mesmo tempo. Havia uma nova atenção nos gestos. Ao escolher o que vestir, por exemplo, ela não se guiava mais pelo "talvez eu use um dia", mas pelo "isso faz sentido hoje". Ao responder mensagens, já não sentia a obrigação de manter conversas que não lhe diziam muito. Não por indiferença, mas por cuidado. E curiosamente, isso não afastou as pessoas. Aproximou as certas. Em uma tarde qualquer, dessas que não anunciam nada, Clara decidiu reorganizar a mesa de trabalho. Não era necessário, mas havia ali um impulso leve, semelhante ao que sentiu no último dia do mês anterior. Papéis acumulados, anotações antigas, ideias que nunca tinham saído do lugar. Ela começou a separar, e ao fazer isso, percebeu algo que não havia notado antes. Nem tudo que ela começava precisava ser terminado. Algumas ideias existiam apenas para abrir caminhos, não para serem levadas até o fim. Essa percepção veio com um certo alívio. Quantas vezes ela havia carregado projetos, planos, intenções, apenas por não querer desperdiçar o começo. Agora, ao olhar para aquelas anotações, ela sorriu, agradeceu silenciosamente por cada uma, e deixou algumas irem. Com o passar dos dias, Clara começou a notar outro tipo de peso, mais sutil, mais difícil de identificar. Não estava nos objetos, nem nas tarefas. Estava nas expectativas. Pequenas cobranças que ela fazia a si mesma, sem perceber. Ser mais produtiva, mais organizada, mais presente, mais alguma coisa. Sempre mais. Em uma manhã especialmente silenciosa, enquanto tomava café, ela se deu conta disso com clareza. Talvez eu não precise ser mais nada, pensou. A ideia não veio como desistência. Veio como descanso. Naquela mesma semana, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Era de alguém que fazia parte de um tempo antigo da sua vida, não distante o suficiente para ser esquecido, mas distante o bastante para já não ser cotidiano. A mensagem era simples. Como você está? Nada mais. Em outro momento, talvez ela tivesse sentido a necessidade de responder imediatamente, de retomar, de explicar, de se reconectar. Mas dessa vez, Clara apenas leu. Deixou a pergunta repousar. E antes de responder, fez a si mesma aquela pergunta que vinha se tornando familiar. Isso é leve. Ela não pensou no passado. Não analisou o que havia sido. Pensou apenas no agora. E com uma tranquilidade que a surpreendeu, respondeu de forma honesta, breve, sem abrir portas que não desejava atravessar novamente. Não houve culpa, nem dúvida, apenas coerência. Os dias continuaram passando, como sempre passam, mas havia uma diferença quase invisível na forma como Clara os atravessava. Ela já não tentava antecipar tudo, nem organizar o futuro com precisão. Havia aprendido, não como regra, mas como prática, que nem tudo precisava ser carregado desde o início. Algumas coisas podiam ser resolvidas quando chegassem, outras talvez nem chegassem. E isso estava tudo bem. Certa tarde, ao voltar para casa, Clara percebeu algo curioso. Ela não estava com pressa. Não havia aquela urgência leve que costumava acompanhá-la, como se sempre houvesse algo esperando, algo por resolver, algo por alcançar. Ela apenas caminhava, observando as pessoas, as casas, o céu mudando de cor. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu que estava indo de um ponto a outro. Sentiu que estava simplesmente no caminho. Quando entrou em casa, deixou a bolsa sobre a mesa e abriu as janelas. O ar entrou novamente, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, ela ficou ali por mais tempo, apoiada no parapeito, observando o fim da tarde.
E foi nesse momento simples, sem anúncio, que Clara percebeu algo maior. Ela não estava mais escolhendo o que deixar para trás. Essa fase tinha passado. Agora ela estava escolhendo o que levar. E isso era diferente. Naquela noite, antes de dormir, Clara pegou um caderno. Não para fazer planos, mas para anotar uma única coisa. Uma espécie de guia silencioso. Não como regra, mas como lembrança. Ela escreveu: levar apenas o que cabe no agora. Ficou olhando para a frase por alguns segundos. E percebeu que pela primeira vez, ela fazia sentido de verdade. Não como ideia bonita, mas como prática possível. Nos dias seguintes, Clara começou a testar isso de forma simples. Levava conversas que faziam sentido. Deixava as que não faziam. Levava compromissos que tinham propósito. Reavaliava os que eram apenas hábito. Levava consigo momentos bons. Mas já não insistia em reviver os que tinham passado. E aos poucos, percebeu que a leveza não era algo que se conquistava de uma vez. Era algo que se escolhia, repetidamente, em pequenos gestos, em decisões quase invisíveis. Numa manhã de sábado, sem planos definidos, Clara decidiu sair cedo. Caminhou pelas ruas ainda calmas, com poucas pessoas, pouco barulho. Havia algo especial nesses momentos, como se o mundo ainda estivesse despertando, sem pressa, sem exigência. Ela entrou em uma pequena padaria. Pediu café. Sentou-se perto da janela. E enquanto observava o movimento começar, sentiu algo que não vinha de fora. Era interno. Um tipo de contentamento tranquilo, que não dependia de grandes acontecimentos. Apenas de presença. Foi ali, com as mãos aquecidas pela xícara, que Clara entendeu algo que não cabia exatamente em palavras. Leve não era ausência de peso. Era ausência de excesso. Era saber que nem tudo precisava ser carregado. E principalmente, que nem tudo precisava ser mantido. Ela terminou o café, sem pressa. Pagou. E ao sair, percebeu que não havia nada esperando por ela de forma urgente. Nenhuma pendência pesada. Nenhuma cobrança silenciosa. Apenas o dia. Aberto. Simples. Possível. Clara caminhou mais um pouco antes de voltar para casa. E enquanto andava, percebeu que não pensava mais tanto sobre o que havia deixado, nem sobre o que ainda poderia deixar. Porque no fundo, já não era mais sobre isso. Era sobre como seguir. E seguir agora parecia menos uma tarefa e mais um movimento natural. Como respirar. Como caminhar. Como deixar o mês virar sem precisar carregar o anterior inteiro nas mãos. Quando chegou em casa, abriu a porta, entrou e deixou que o silêncio a recebesse. Não como vazio, mas como espaço. E ali, sem precisar dizer nada em voz alta, Clara reconheceu. Ela ainda tinha coisas, memórias, planos, sentimentos. Mas agora, eles não a carregavam. Ela é que escolhia quais levar. E isso fazia toda a diferença. Naquela tarde, sem nenhum motivo especial, Clara sorriu sozinha. Não era felicidade intensa. Era algo mais discreto, mais duradouro. Como quem entende finalmente que não precisa de tanto para seguir. E que às vezes, o mais simples, quando é verdadeiro, já é suficiente. E leve. Os dias foram se acomodando uns sobre os outros, como páginas que já não precisavam ser marcadas. Clara deixou de contar o tempo em semanas ou planos e passou a percebê-lo em pequenos sinais. A luz mudando de lugar na sala, o café esfriando mais rápido em algumas manhãs, o silêncio da casa ficando cada vez mais familiar, não como ausência, mas como companhia. Havia algo novo ali. Não exatamente novo no mundo, mas novo nela. Uma espécie de confiança tranquila. Numa tarde de céu nublado, Clara encontrou algo que não esperava. Não estava procurando. Aconteceu enquanto organizava uma última gaveta, dessas que ficam esquecidas justamente porque parecem já resolvidas. Entre papéis antigos e objetos sem importância, havia um envelope pequeno, sem identificação. Ela o reconheceu, antes mesmo de abrir. Era dela. De um tempo em que escrever parecia a única forma de entender o que sentia. Clara sentou-se no chão, como fez dias antes, e abriu o envelope com cuidado. Dentro uma folha dobrada. Letra conhecida, mas distante. Ela começou a ler. As palavras eram mais intensas do que ela lembrava. Havia urgência nelas. Perguntas sem resposta. Medos que naquela época pareciam grandes demais. E entre as linhas, um esforço constante de tentar controlar o que ainda não tinha forma.
Clara leu devagar, sem pressa, sem se afastar. Era estranho, mas não doloroso. Era como observar alguém que ela já conheceu muito bem, mas que agora seguia outro caminho. Ao terminar, ela não dobrou o papel imediatamente. Ficou olhando para ele por alguns instantes. E então, percebeu algo que não havia notado antes. Ela não queria mais responder aquela carta. Em outro momento, talvez tivesse sentido vontade de completar o que ficou em aberto, de escrever uma resposta, de organizar as ideias. Mas ali naquele instante, Clara entendeu que nem toda pergunta precisava ser respondida. Algumas existiam apenas para atravessar um tempo. E quando esse tempo passava, elas também podiam passar. Sem conclusão. Sem ponto final. Apenas deixando de pesar. Ela colocou a carta de volta no envelope, mas não guardou. Ficou com ele nas mãos, pensativa, e sem dramatizar, sem transformar aquilo em um grande gesto. Levantou-se e caminhou até a pequena pilha de coisas que ainda estava em talvez. Olhou para o envelope, mais uma vez. Sorriu de leve, e o colocou junto ao que seria deixado. Não houve sensação de perda, nem de libertação exagerada. Apenas uma leveza coerente. Como ajustar algo que já não precisava estar ali. Naquela noite, a chuva começou. Fina no início, quase imperceptível, até se tornar constante, dessas que preenchem o silêncio sem interrompê-lo. Clara apagou as luzes mais fortes da casa e deixou apenas uma acesa, suave. Sentou-se perto da janela. Observou a água escorrendo pelo vidro. E por um momento, lembrou-se de como costumava pensar demais em dias assim. A chuva, antes, sempre parecia trazer reflexões mais profundas, mais densas. Mas dessa vez, não. Dessa vez, ela apenas observava, sem tentar entender, sem buscar significado. E isso, de alguma forma, era novo. O som da chuva trouxe um tipo diferente de pensamento. Mais leve, mais espaçado. Ela não pensava no passado com insistência, nem no futuro com ansiedade. Pensava apenas no que estava ali, naquele instante. E isso bastava. Em meio a esse silêncio, Clara percebeu algo quase imperceptível. Ela já não precisava se lembrar o tempo todo de levar apenas o que é leve. Isso tinha deixado de ser uma decisão consciente. Tinha se tornado um hábito, um jeito de estar. Na manhã seguinte, o mundo parecia lavado. O céu ainda estava nublado, mas havia uma claridade diferente, como se tudo estivesse mais limpo, mais definido. Clara abriu a janela, como fazia todos os dias. Respirou fundo. E ao olhar ao redor, percebeu algo simples, mas significativo. Nada estava faltando, e nada estava sobrando. Ela passou o dia em tarefas comuns. Lavou algumas roupas. Organizou a cozinha. Respondeu mensagens. Nada extraordinário. Mas havia uma presença maior em cada coisa. Como se o simples tivesse ganhado mais espaço agora que o excesso tinha ido embora. No meio da tarde, Clara encontrou uma pequena sacola com itens que separou para doação. Já estava ali há alguns dias. Antes ela talvez tivesse deixado mais tempo. Adiado. Mas agora, sem hesitar, pegou a sacola, calçou os sapatos e saiu. O caminho até o local de doação era curto. Mas enquanto caminhava, Clara percebeu que aquele gesto pequeno, prático, carregava algo simbólico. Não era apenas sobre os objetos. Era sobre concluir. Finalizar o que precisava ser finalizado, sem prolongar, sem carregar por mais tempo do que o necessário. Ao entregar a sacola, ela não sentiu nada extraordinário. E isso, curiosamente, foi o que mais chamou sua atenção. Não havia peso, não havia apego, apenas naturalidade. Como deixar algo no lugar certo. Na volta para casa, Clara caminhou um pouco mais devagar, não por cansaço, mas por escolha. O vento estava leve. As árvores se moviam suavemente, e havia um tipo de silêncio que não pedia nada em troca. Quando entrou em casa novamente, percebeu que não havia mais pendências invisíveis. Aquelas pequenas coisas que ficam aguardando decisão, ocupando espaço sem serem vistas. Tudo estava resolvido, ou pelo menos, encaminhado. E o que não estava, já não pesava. Ao anoitecer, Clara preparou algo simples para comer. Sentou-se à mesa. E antes de começar, ficou alguns segundos apenas olhando ao redor. Não como quem procura algo, mas como quem reconhece. A casa, o momento, a si mesma. E ali, sem anúncio,
sem grande revelação. Clara entendeu que talvez fosse a parte mais importante de tudo aquilo. Leve não era apenas o que se deixava. Era também o que se permitia não carregar. As expectativas, as respostas, as versões antigas, as urgências desnecessárias. Tudo isso aos poucos tinha perdido lugar. Depois de jantar, ela lavou a louça com calma, secou as mãos, apagou as luzes e caminhou até o quarto, sem pressa, sem pensamentos acumulados. Antes de dormir, Clara se deitou e ficou olhando para o teto por alguns instantes, como fez naquele último dia do mês anterior. Mas dessa vez, a sensação era outra. Não havia aquele peso sem forma. Havia espaço, e dentro dele, uma tranquilidade que não precisava ser explicada. Ela fechou os olhos, e pouco antes de adormecer, um pensamento simples atravessou sua mente. Leve, quase como um sussurro. Seguir em frente não era sobre ir mais longe. Era sobre ir sem excesso. E naquela noite, Clara dormiu sem carregar o dia, sem antecipar o seguinte, apenas descansando no que já era suficiente, como quem finalmente aprendeu que leveza não é destino, é caminho, e que uma vez aprendido, ele não se perde, apenas se continua, passo a passo, sem pressa, e sobretudo, sem peso. Alguns dias depois desses dias comuns que não anunciam nada, Clara decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: arrumar a bolsa. Não por necessidade. Era uma daquelas bolsas grandes que acabam virando pequenas extensões da vida. Guardavam de tudo: objetos úteis, coisas esquecidas, itens, lembranças sem função. Clara sentou-se no sofá, colocou a bolsa ao lado e a abriu. E por um instante, apenas olhou para dentro. Vamos ver o que ainda está viajando comigo, murmurou com um meio sorriso. O primeiro item foi previsível: papéis amassados, recibos antigos, anotações sem contexto. Ela os separou sem dificuldade. Depois vieram objetos curiosos: uma caneta que não funcionava mais, um elástico de cabelo ressecado, um pequeno creme de mãos quase vazio. Coisas simples, esquecidas, mas ainda ocupando espaço. Clara foi retirando tudo com calma, formando pequenas pilhas ao seu redor. Manter, descartar, até que no fundo da bolsa, encontrou algo que não lembrava estar ali. Um chaveiro antigo, simples, um pouco gasto. Ela o reconheceu imediatamente. Era de um tempo em que ela acreditava que precisava guardar tudo que tinha algum significado, como se os objetos fossem responsáveis por manter as memórias vivas. Clara girou o chaveiro entre os dedos, observou os pequenos detalhes e esperou. Esperou pela emoção que antes sempre vinha, mas ela não veio. No lugar dela, veio outra coisa. Um pensamento leve, quase divertido. Você já fez seu trabalho, né? Ela riu sozinha, sem tristeza, sem apego, e colocou o chaveiro na pilha do deixar ir. Foi nesse momento que Clara percebeu algo curioso. Ela não estava mais escolhendo com esforço. As escolhas estavam fáceis, quase naturais, como se o critério tivesse deixado de ser mental e passado a ser sensível. Quando terminou, a bolsa estava visivelmente mais leve. Mas não era só isso. Ela também parecia mais funcional, mais coerente com quem Clara era agora. Sem excessos, sem si. Apenas o necessário. Clara levantou a bolsa com uma das mãos. E sem pensar muito, disse em voz alta: Nossa, era isso tudo. A leveza não era simbólica. Era literal. E por algum motivo, isso a fez rir. Uma risada solta, espontânea, dessas que vêm sem esforço, como se o corpo também estivesse percebendo algo junto com a mente. Naquele instante, quase sem perceber, Clara teve uma pequena ideia. Simples, quase brincalhona. Ela caminhou até a porta, abriu, saiu para o corredor e voltou. Depois repetiu, como se estivesse testando algo invisível. Na terceira vez, parou no meio do caminho, olhou para a própria bolsa e disse: Ok, isso aqui ficou realmente leve. E riu de novo. Mas por trás da brincadeira, havia um pequeno silêncio. Ela não estava mais carregando coisas sem perceber. Nem dentro, nem fora. Naquela noite, Clara decidiu fazer algo ainda mais simples. Pegou uma caixa pequena, a última que ainda restava com itens do talvez. Sentou-se no chão, como em todos os outros momentos importantes dessa mudança, e abriu. Mas dessa vez, não demorou. Não analisou.
Não releu. Não revisitou. Ela apenas olhou. E soube. Um objeto de cada vez. Foi decidindo. Sem peso. Sem resistência. Sem necessidade de justificar. Até que a caixa ficou vazia. Clara ficou olhando para o espaço dentro dela por alguns segundos. E então disse, quase como quem confirma algo importante. Pronto. Não era um pronto definitivo da vida. Mas era um fechamento. Um ciclo que não precisava de mais explicações. Ela guardou a caixa vazia. Sem saber exatamente por quê. Talvez apenas por reconhecer que às vezes, o vazio também tem seu lugar. Mais tarde, já pronta para dormir, Clara percebeu algo curioso. Ela tinha o hábito de deixar a bolsa preparada para o dia seguinte, cheia, organizada, pronta para qualquer imprevisto. Mas naquela noite, ao olhar para ela, teve outro impulso. Abriu. Retirou mais duas coisas que nem lembrava ter colocado. E deixou apenas o essencial. Fechou. E colocou sobre a cadeira. Antes de deitar, olhou para o quarto. Para a casa. Para si mesma. E com um sorriso leve, pensou. Acho que exagerei por anos. Mas o pensamento não veio com culpa. Mas como quem percebe algo óbvio tarde e ainda há tempo. Na manhã seguinte, Clara acordou, sem despertador. O corpo parecia mais leve. O espaço ao redor também. Ela se levantou, fez seu café, abriu a janela. Tudo como sempre. Antes de sair, pegou a bolsa. E quase automaticamente, fez algo que nunca tinha feito antes. Pesou-a na mão, como quem testa. Depois deu de ombros e disse, tá ótima. E saiu. No caminho, algo aconteceu. Ao atravessar a rua, Clara percebeu que não estava ajustando a bolsa no ombro. Não estava mudando de lado. Não estava sentindo o peso puxar. Ela simplesmente carregava, sem notar. E foi aí que Clara percebeu. Durante tanto tempo, acreditou que a vida era pesada. Mas talvez ela só estivesse levando coisas demais. Ela sorriu sozinha, no meio da rua, sem motivo aparente. E enquanto o dia começava como qualquer outro, pensou: levar apenas o que é leve não muda o caminho, mas muda completamente a forma de caminhar. E assim, sem grandes despedidas, sem viradas dramáticas, Clara seguiu, com uma bolsa mais leve, uma casa mais simples, e uma vida que finalmente cabia nela, que ela conseguia carregar sem nem perceber.